Miguel, além desta operação de hoje que mirou os financiadores do golpe, a Polícia Federal deflagrou uma outra operação que também tem relação com os golpistas, com este movimento golpista, mas é outra investigação. Trata-se aí da Operação Nero, que mirou aqueles que participaram da famosa Noite de Terror em Brasília, no dia 12 de dezembro de 2022. Né? A gente costuma falar bastante que o 8 de janeiro não começou exatamente em 8 de janeiro. Né? O 8 de janeiro começou muito antes. O 8 de janeiro vem desde de quando o Bolsonaro começou a atacar a lisura do sistema eleitoral. O 8 de janeiro, o processo golpista, ele foi sendo materializado em várias falas do ex-presidente e depois em várias atitudes de seus seguidores, de seus apoiadores, né? E uma delas foi justamente o que ficou conhecido como Noite de Terror em Brasília, no dia 12 de dezembro de 2022. O que estava acontecendo nessa noite de 12 de dezembro? Estava acontecendo a diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no prédio do Tribunal Superior Eleitoral. Né? A posse do presidente Lula estava marcada para menos de um mês depois dali, né? Dia 1º de janeiro de 2023. No entanto, quase um mês antes, no dia 12 de dezembro, bolsonaristas saíram às ruas, dia da diplomação de Lula, e tocaram, literalmente, tocaram o terror. Como vocês podem ver na imagem aqui em destaque, né? Essa imagem aqui, ônibus pegando fogo, quase caindo do viaduto, por pouco não acontece uma tragédia, né? Foi basicamente isso, os bolsonaristas saíram às ruas, incendiaram ônibus, incendiaram carros, cercaram a sede da Polícia Federal. Essa ação terrorista durou algumas boas horas até ser cessada, né? Na época, quando os bolsonaristas deflagraram essa noite de terror, eles argumentavam que estavam protestando contra a detenção do cacique, entre aspas, porque as entidades indígenas não o reconhecem como cacique, mas o autoproclamado cacique Sererê, né, o José Acácio Sererê Chavante. Ele havia sido preso à época por ordem do STF, justamente por participar de atos antidemocráticos e reunir radicais para cometer crimes, né? Só que, na verdade, o grande motivo dessa noite de terror, a grande motivação por trás dela, era justamente provocar um clima de caos na capital federal e, assim, impedir a diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou, de repente, até causar um ambiente para se convocar uma garantia da lei e da ordem, a GLO, né, que colocasse os militares com poder na mão. Ou seja, foi um ensaio geral do 8 de janeiro, digamos assim, né? E então as investigações foram iniciadas logo após, né? Depois veio o 8 de janeiro, a Polícia Federal passa a cumprir a Operação Lesa Pátria, que é a que a gente estava comentando anteriormente hoje, que hoje teve a fase que mirou os financiadores, mas em paralelo, a Polícia Federal deflagra também a Operação Nero. E nesta quinta-feira foi a segunda fase da Operação Nero, que investiga os bolsonaristas que estavam justamente, que provocaram justamente essa noite de terror em Brasília, que cercaram a sede da Polícia Federal e que tentaram invadir a sede da Polícia Federal em Brasília. Segundo a PF, foram cumpridos nessa quinta-feira 4 mandados judiciais de busca e apreensão, expedidos pelo STF. Esses mandados foram cumpridos em Rondônia, em São Paulo e no próprio Distrito Federal. Né? A Polícia Federal afirma ainda, abre aspas, no dia em questão, os suspeitos tentaram invadir a sede da Polícia Federal com o objetivo de resgatar um indivíduo detido pela instituição naquela data. Além disso, os indivíduos iniciaram uma série de atos de vandalismo em Brasília, incluindo a depredação da 5ª Delegacia de Polícia Civil e incêndios provocados em ônibus coletivos e veículos particulares, fecha aspas. Isso diz a Polícia Federal. Esses investigados, né, esses alvos da operação da Polícia Federal de hoje, respondem por crimes de dano qualificado,
incêndio majorado, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, cujas penas máximas, se somadas, atingem até 34 anos de prisão. Vale lembrar, Miguel, que a revista Fórum, com exclusividade, no dia 13 de dezembro, ou seja, um dia depois do 12 de dezembro, dessa noite de terror, obteve relatos exclusivos de uma fonte, um policial federal, um servidor da Polícia Federal, que ficava lotado dentro do Palácio do Planalto, que já naquela época afirmou categoricamente que o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, à época comandado pelo general Augusto Heleno, estaria por trás dessa noite de terror em Brasília. Essa mesma fonte, depois, veio a relatar que o mesmo GSI do general Heleno também esteve por trás de muitos aspectos do 8 de janeiro. E ele traz este relato sobre a noite de terror do dia 12, com a participação do GSI, por conta da observação das táticas que os bolsonaristas utilizaram para tocar o terror. Eles, por exemplo, conseguiram roubar botijões de gás de um posto de gasolina. Eles sabiam exatamente o horário que agia, a região onde atuar. Enfim, então essa fonte nos traz relato muito contundente, muito baseado, de que esses golpistas estariam sendo orientados pelo próprio Gabinete de Segurança Institucional, à época comandado pelo general Augusto Heleno. A Fórum tem uma série de reportagens sobre este tema, né, com relatos dessa fonte, que também aparece no documentário dirigido pelo nosso companheiro Luiz Carlos Azenha, o documentário que está disponível aqui na TV Fórum e que ainda vai ser lançado o terceiro capítulo, né? Então, no documentário da Fórum sobre o golpe, é tratada sobre essa questão da noite de terror em 12 de dezembro de 2022, certo? Então, este fato, este episódio, é um dos que abriram alas para o 8 de janeiro, né? Foi uma espécie de ensaio geral, foi muito grave, por pouco não acontece uma tragédia, por pouco ônibus não são atirados de viaduto e se chocam contra carros que estavam passando lá embaixo, muito prejuízo, muita depredação e táticas realmente terroristas que acabaram criando pânico, um pavor em Brasília, e depois todos já sabem o que aconteceu, veio o 8 de janeiro, vieram todas aquelas cenas lamentáveis. Mas é muito importante que hoje tudo isso está sendo elucidado, aos poucos os responsáveis vão sendo punidos, né? Aos poucos a Polícia Federal está chegando nos chamados peixes grandes, né? A princípio foram presos bolsonaristas que estavam nas ruas participando desses atos golpistas. No entanto, as investigações começam a chegar agora nos chamados peixes grandes e em seus diferentes braços, né? Então, só hoje a Polícia Federal deflagrou 2 operações distintas, mas as 2 operações relacionadas à tentativa de golpe no Brasil. Uma das operações, a Lesa Pátria, deflagrada nessa quinta-feira, mirou os financiadores do golpe, 3 empresários, 2 deles empresários do ramo atacadista, que deram dinheiro para financiar o golpe, e a outra operação é a Operação Nero, esta que mirou a noite de terror em Brasília, no dia 12 de dezembro de 2022. É isso.